Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora sim, para conversar com o superintendente do PROCON de Uberlândia, Egmar Ferraz, que veio aqui conversar conosco. Doutor Egmar, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado, Danilo, obrigado pelo convite. É sempre bom estar com você aqui nesse programa de alto nível. Prazer é nosso, doutor. Eu falava aqui no bloco anterior sobre essa mudança que foi implementada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a respeito dos planos de saúde. Algumas regras novas foram impostas às operadoras dos planos de saúde, exatamente porque é uma preocupação muito grande dos órgãos de fiscalização e defesa do consumidor com relação ao principal patrimônio que nós temos, né, doutor, que é a vida. Sim. O que a gente pode trazer de novidade para o nosso telespectador? O que muda na rotina de benefício que traz mais segurança para o consumidor cliente do plano de saúde? Essa resolução ela vem para tentar acalentar o consumidor. Uhum. E um consumidor que apostou na saúde complementar, que ele é importante para o sistema público, que eles afogam o sistema público também, ou seja, que as pessoas têm condições de pagar um plano de saúde, mas eles querem receber isso de uma maneira com qualidade. Se você está pagando pelo serviço, você quer receber isso com qualidade. Mas o que a gente enxerga é que não é isso que acontece. A maioria das operadoras com dificuldade de comunicação, com respostas evasivas e com tempo de demora no atendimento quase idêntico, em muitos lugares até maior que o próprio sistema de saúde. Uhum. Né? A resolução ela vem trazer algumas novidades importantes, que nós vamos ter que aguardar para ver qual será o resultado disso. Né? Mas um dos principais pontos, ela traz tira de 21 dias para 10 dias o prazo para as cirurgias eletivas e de alta complexidade. Né? 10 dias úteis, o prazo de resposta, de aceitar ou não aceitar. Ou seja, 10 dias úteis hoje, agora, já valendo, e eram 21 dias. Esse é um ponto importante que a gente acredita que vai dar maior vazão na demanda dentro do sistema de saúde privado. Outro ponto importante é a questão da transparência. Ou seja, as respostas que eram dadas não eram fundamentadas. Por que se negou? Porque está no contrato. E não é sobre isso. Né? O consumidor ele tem direito de ter uma resposta mais qualificada. E a partir de agora eles são obrigados, seja positivo ou negativamente, a dar esta resposta qualificada. Isso é um ponto importante. Explicar o porquê que não foi concedido. Que não foi concedido. Né? E tem que ficar de forma muito clara para que o consumidor possa, diante disso, entender se eles têm razão ou, se não tendo razão, poder buscar no judiciário a sua demanda. Outro ponto que atende muito o consumidor são os canais de comunicação. Agora, todas as operadoras grandes são obrigadas a atender 24 horas. Não pode ter interrupção nesse atendimento. Olha! Né? As grandes são obrigadas. E todas elas, independente do tamanho, tem que ter multicanal. Ou seja, tem que atender pelo telefone, tem que atender por uma plataforma e tem que atender via WhatsApp. Ou seja, é preciso que dê ao consumidor, ao seu cliente, todas as condições dela poder conversar e apresentar a sua demanda. Né? Esses 3 pontos, obviamente que são os principais. São os pontos que colocam o consumidor, de novo, como protagonista da história. É quem paga e é quem precisa do atendimento. Então, ele precisa necessariamente ser respeitado. Então, essa resolução ela traz essa tônica de respeito ao consumidor, na tentativa do resgate. Não que todas as operadoras sejam ruins, não é sobre isso. Mas quando a gente faz uma avaliação completa do sistema, os planos de saúde estão sempre ali muito próximos ao serviço bancário, muito próximos a telecomunicações, que são as mais reclamadas. Então, há uma coisa que está errada e isso precisa ser mudado. Quando eu tenho algum problema relacionado à operadora de plano de saúde, doutor Egmar, eu preciso procurar diretamente o PROCON ou eu vou primeiro na ANS? Como é que é o caminho certo? Os 2 caminhos são validados. Eu falo o seguinte, que quem tem condições de ir direto à ANS, ele é um pouco mais assertivo. Por quê? Porque ele é especializado. Quando você busca um órgão que tem a especificação e ele está preparado para isso, as respostas são mais assertivas. E os planos de saúde também a gente observa que ele dá uma resposta mais rápida para a ANS, porque as penalidades ali são mais pesadas para eles. Então, não que o PROCON não atenda, mas quando chega no PROCON, nós damos a tratativa e acionamos a operadora, e muitas das vezes eu aciono inclusive a ANS. Olha, está acontecendo isso aqui. Vocês notificam a gente também notifica a ANS, para que possa participar. Como existe uma agência reguladora, é sempre bom a gente estar passando para a ANS, até para que ela possa ter dados suficientes para tomar as decisões coletivas.
Essa resolução, com certeza, é resultado de uma série de informações que foram chegando e que foi possível tratar e falar, olha, vamos tentar essa solução. Aqui no PROCON de Uberlândia, vocês recebem muitas reclamações envolvendo as operadoras de planos de saúde? Sim, nós recebemos. Não está no top 10, isso já há algum tempo elas não estão no top 10, mas quando a gente abre o leque, elas vão estar sempre ali entre as 20 mais reclamadas. Entendi. E a gente tem isso. É lógico que com saúde não se brinca, a gente fala muito disso. Então o PROCON, sempre que recebe uma reclamação, tenta agir de uma maneira muito rápida. E nós temos alguns canais de conexão de ouvidorias, nós temos planos de saúde que nos dão muita atenção e que respeitam o PROCON. E aí a gente faz o contato e muitas das vezes nós já conseguimos, temos resultados nesse sentido, que a gente consegue resolver a questão por comunicação ali com a ouvidoria, que muitas vezes nos respeitam e dá a tratativa que tem que ser dada. Ou às vezes o próprio Ministério Público também faz esse contato, que é um grande órgão, um órgão muito importante e ele também consegue tratar muitas questões. Doutor, vamos falar, a gente falou de saúde, que é importante, é uma saúde privada, gente, saúde suplementar, você paga, você tem que pagar e as operadoras cobram caro, não é nada, isso que é o mais absurdo. Agora, tem outro problema recorrente em Uberlândia, que é a questão dos combustíveis, e a gente está vendo uma mudança na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que faz a fiscalização nesse segmento, e vai sobrar mais trabalho para o PROCON, para os PROCONs municipais, para poder fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis? Danilo, essa é uma pauta que eu gosto muito de falar, porque combustível ele está muito ligado à questão de preço, né? Toda vez que aumenta o preço, existe uma comoção social com relação a isso e uma série de interrogações. E por que eu falo que eu gosto de falar? Porque Uberlândia, ela é hoje, com certeza, em Minas Gerais, a cidade que mais tem atenção para a questão da qualidade de combustível. Por quê? Existe um convênio entre o PROCON Uberlândia e a ANP, e essa é a única cidade de Minas Gerais que tem esse convênio. Né? O que isso impacta? A ANP, ela tem seus recursos limitados. Ela tem lá 10, 20 fiscais, talvez. Para o Brasil todo? Para o Brasil, para Minas inteiro. Minas. Eram 6, eu acredito que tem aumentado. Então, vamos falar aí, perto de 10 fiscais para Minas inteiro. Só em Uberlândia, os nossos fiscais fazem o trabalho da ANP. Neste convênio, todos os nossos fiscais foram capacitados para poder fazer a aferição da qualidade do combustível. Olha, só para você ter uma noção, Uberlândia tem aproximadamente 150 postos. Nos últimos 18 meses, nós fiscalizamos 116 postos. Nossa! Né? Às vezes isso não aparece, às vezes o cidadão tem a impressão de que o combustível não é bom. Mas nós podemos afirmar que em Uberlândia nós temos uma qualidade de excelência de combustível. Isso não quer dizer que não tenha posto, que não tenha proprietários de postos que praticam a infração, que adulteram o combustível. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando que, na sua grande maioria, esse é um setor que hoje é muito bem fiscalizado. Dificilmente nós passamos um mês que entre 6 a 10 postos não são fiscalizados com relação à qualidade do combustível. É pouco. Não, não é. Nós estamos falando de um setor da economia. Claro. Vamos olhar supermercado, banco, farmácia. Ou seja, quando a gente olha para o geral, isso é algo que tem uma atenção muito grande. E é um compromisso nosso com a ANP de fazer essa fiscalização. O que nos preocupa neste momento? Com o contingenciamento da Receita no órgão federal, a gente começa a observar e ver um movimento de impossibilidade de análise dos combustíveis. Isso pode vir a afetar. Mas lembra o seguinte, que quando nós falamos que nós estamos conveniados e nós estamos capacitados, a primeira análise, aquela básica, nós conseguimos fazer aqui. Só em caso de dúvida, de suspeita, é que eu tenho que mandar para o laboratório da ANP. E aí o que vai acontecer vai demorar um pouco mais. Mas, ou seja, do ponto de vista de análise imediata de qualidade, Uberlândia é bem servida. E toda denúncia que chega para nós, ela é encaminhada para a ANP e ela já imediatamente gera a ordem de serviço para no máximo em um mês a gente estar atendendo. E se é denúncia que a gente entende que é grave, nós vamos imediatamente fazemos essa apuração. Então nós podemos afirmar para a população de Uberlândia. Uberlândia hoje ela é privilegiada, graças a um convênio firmado entre o PROCON de Uberlândia e a ANP, convênio esse que não tem nenhum outro PROCON
apenas tem com o Ministério Público de Minas Gerais. Agora, o que vocês fazem lá? Chegou no posto de combustível, qual é o trabalho dos fiscais do PROCON que foram treinados e habilitados? Eles vão fazer o quê? Eles vão em todas as bombas, em todos os reservatórios, colhe a amostra e faz os testes químicos. Mas faz o teste já na hora. Posto. Existem testes possíveis de serem feitos na hora. Tá. E a depender dos resultados desse teste, traz-se evidências de adulteração ou não. Entendi. Então, nós temos os testes, vai indicar índices de irregularidade. Afora isso, é preciso um teste mais apurado. E aí, então, esse combustível, essa amostra é enviada para a ANP para ser levada aos laboratórios oficiais. Por isso, quando a gente fala que os nossos combustíveis têm de alta qualidade, no ano passado nós tivemos 10 interdições. É muita coisa. É muita coisa, mas quando a gente coloca no universo de postos de combustíveis, fala, olha, Uberlândia está bem. E cada vez mais nós temos menos interdições em Uberlândia. Né? Porque o próprio proprietário ele começa a conscientizar de que em Uberlândia existe uma fiscalização que é séria e que acontece durante a semana, mas que acontece também no final de semana. Por que eu estou falando isso? E é pitoresca a questão. Nós vamos fazer uma fiscalização no final de semana. E o proprietário falou assim, não, vocês não podem fazer no final de semana. Né? Tem dia para fiscalizar? Nós paramos, por que não? Porque só durante o expediente. Eu falei, não é só durante o expediente, nós fiscalizamos o expediente do posto está funcionando. Está funcionando. Então, isso foi mudando a cultura e eu tenho certeza hoje, com muito diálogo também com o setor, nós chamamos para conversar, dialogamos, nós vamos caminhando para um momento em que as pessoas começam a pegar também confiança no abastecimento em Uberlândia. Doutor, a prática famosa que está na boca do povo de Uberlândia, envolvendo o posto de combustível, é que aqui tem cartel, porque o preço do combustível, quando aumenta, ou fala que vai aumentar rapidinho, todos os postos já aumentaram. E como é que faz para provar uma coisa dessas? Danilo, obrigado pela pergunta. Esse sentimento do cidadão, isso é no Brasil inteiro. Mas é preciso lembrar que não existe tabelamento de preço. Então, se qualquer posto quiser agora, nesse momento, duplicar o preço do combustível, ele pode. E não existe nenhuma infração com relação a isso. Então, é preciso que a população entenda essa situação. Quando se anuncia que vai aumentar o preço, tem sido uma prática comum dos postos já anteciparem o aumento, mas não existe ilegalidade nisso. Bom, se é ético ou se não é ético, se isso contraria os interesses do cliente dele, é uma questão que ele precisa avaliar. Né? E o cidadão tem na mão a grande arma contra isso, que é deixar de abastecer naquele posto. Né? E aí abastecer nos postos que dão o melhor preço, que têm qualidade de combustível. Ou seja, somos nós, cidadãos, que temos condições de fazer essa seletiva e dar a punição. Não é o setor, não é o PROCON e não é os órgãos como a ANP que vai fiscalizar isso. Então, reafirmo, preço de combustível é algo que é livre mercado e nós não temos condições de fiscalizar. A gente compreende que impacta diretamente na inflação, que impacta no bolso do consumidor, porque é um produto que a gente consome muito, mas infelizmente não é possível tratar esta questão. Por isso que quando chega a reclamação para nós, a denúncia de aumento de preço, imediatamente ela é arquivada sob a alegação de que é livre mercado. Então é preciso compreender isso. Tem coisa que é possível fazer, tem coisa que não é possível fazer. Com relação ao cartel... A combinação, a competência do PROCON, ela não chega nesse nível. Está muito evidente no Brasil inteiro, isso parece a indícios de cartel. Né? Então, não cabe ao PROCON fazer essa tratativa. O Ministério Público faz as suas reclamações, também encaminha aos órgãos competentes para que ela possa fazer essa análise. O PROCON não tem essa competência. A gente repassa a denúncia e aí a gente fica aguardando. Mas é importante lembrar, também não em defesa, mas que nós estamos falando de um produto que tem preço muito similar, né, que sai da distribuidora com preços muito similares, então a tendência é que haja preços muito próximos. Mas eu já tenho observado, não sei se você, às vezes a gente que está no dia a dia, eu tenho observado que já começa a ter algumas diferenciações em impostos e isso principalmente os de rede. Né? Os de rede começam a ter alguma diferenciação. Mas a gente sempre vai conviver com isso, porque os argumentos dele. Nós, na pandemia, olha que ponto importante, não existe tabelamento, mas não se pode aumentar preço abusivamente quando você está diante de um cenário crítico.
E a pandemia foi um cenário nesse sentido. E naquele momento nós conseguimos fazer algumas verificações. O argumento trazido pelos postos eram custos. Nós chegamos a pegar 2 ou 3 postos para apurar isso. Com muita dificuldade, fizemos uma análise e a gente percebia que o custo operacional é muito idêntico um do outro. E aí fica muito difícil de poder falar se é abusividade ou não, né? Então, assim, a gente espera que cada vez mais os nossos proprietários, os nossos empresários tenham consciência, mas essa é uma situação que não compete ao PROCON fazer a apuração. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, doutor Egmar, eu tinha um conhecido, dono de posto de combustível, e ele me relatou que de fato ocorria. Não sei se continua acontecendo. Esse proprietário nem tem mais, já vendeu, está em outro negócio. Mas ele tinha um posto de combustível ali no centro da cidade e ele me contou abertamente que realmente havia uma prática dessas, que era engendrada e tinha até o motoboy que passava, para não ter, né, provas, o motoboy ia e chegava com um papelzinho, falava assim, só mostrava para o dono do posto para ele já mudar na tabela. Com certeza não tinha WhatsApp na época, não, né? Tinha WhatsApp. Não, e ele me contou isso, eu fiquei assim, na época eu fiquei até um tanto quanto chocado, mas depois, muitas vezes eu conversei com o doutor Fernando Martins, que foi o chefe do PROCON estadual aqui até há pouco tempo, e ele falava, Danilo, por mais que talvez a gente tenha conhecimento disso, o mais difícil é a prova. Para você ter uma ideia, aqui em Uberlândia, por intermédio do doutor Fernando, ele conseguiu provar um cartel em gás de cozinha, preço do botijão de gás. A ação demorou mais de 20 anos, quando a gente noticiou a sentença dela aqui. E foi um caso ocorrido que a combinação do preço ocorreu num hotel, no saguão de um hotel no centro de Uberlândia, com os proprietários, uma reunião dos proprietários de distribuidoras de gás de cozinha. O áudio, na época, gravaram um áudio, esse áudio vazou e, apesar da inequívoca prova, o processo demorou quase 2 décadas para se ter uma sentença comprovando que há o cartel. Quer dizer, é muito difícil de se provar uma situação dessas. Mesmo sem cartel, volto a repetir, não vão ter preços que vão diferenciar em centavos, porque é difícil de não ser isso, né? Agora, a força do consumidor é que entra nessa hora. Se você faz pesquisa e começa a abastecer em postos mais baratos, você puxa o preço para baixo. Essa é a questão que precisa acontecer. O consumidor precisa conscientizar de que ele é que tem o grande poder de comprar ou de não comprar. Se isso acontece, se isso se mobiliza, a gente muda qualquer mercado, né? Para de abastecer. Né? Não é possível isso, a gente sabe que é impossível, mas se isso acontecesse, você muda o mercado da noite para o dia. Né? Então a gente precisa aplicar essa regra de pesquisar e de abastecer ou comprar qualquer outro produto em locais de confiança, obviamente, mas com preços menores. Doutor Egmar, ocorreu aquele assalto dos aposentados do INSS, aposentados e pensionistas, né? E aí o governo resolveu devolver o dinheiro, não sabia como que ia fazer essa devolução, os aposentados já não sabiam também como fazer para procurar. O PROCON de Uberlândia teve uma iniciativa de tentar apoiar os aposentados. Vocês fizeram muitos atendimentos com relação a isso, e como que está essa situação hoje? A palavra é assalto mesmo. Eu falo que da pior espécie, deprimente, porque quando você mexe com pessoas idosas que ganham um salário mínimo e que desse um salário mínimo 30%, 40%, às vezes até 50% vai para medicamento, e você permite que associações, que empresas privadas peguem esse dinheiro, isso é um assalto. E, lamentavelmente, nem se pode falar que o INSS não é copartícipe disso, porque ele autorizou. E é importante lembrar que os PROCONs do Brasil inteiro vêm advertindo e vêm alertando sobre isso desde 2022. Esse não é um problema de hoje. Esse é um problema que começou lá atrás e que nós estamos denunciando e que nós recebemos reclamações, e que a gente apresenta e que as associações zombavam do sistema de defesa do consumidor, porque tinham a proteção, o aparato do Estado. Essa é a verdade. Pois bem, diante desse cenário, o que nós fizemos? Assim que
que o Ministério Público agiu e assim que a própria Advocacia Geral começou a atuar e que eclode, então, o problema, nós percebemos que eles tomaram a decisão, mas só que jogaram para o idoso, de novo, a responsabilidade. Ou seja, olha, o senhor foi lesado. Agora, se o senhor quiser, só baixa o aplicativo Meu INSS aí e faça sua reclamação. Isso! Eu fiquei impressionado. Como se todo idoso tivesse acesso à internet e o Brasil fosse um país altamente tecnológico. Pois é. Dentro disso, a nossa sensibilidade foi de falar assim, vamos acolher. E aí até hoje, acabei de pegar os números agora pela manhã, nós atendemos mais de 1.500 idosos para fazer o quê? Para pegar na mão e mostrar como fazer. É cidadania. De abrir o meu INSS, ajudar ele a fazer reconhecimento facial, mostrar, verificar se houve desconto e ali fazer a reclamação. Cidadania pura, né? Era papel do PROCON? Não, não era. Porque em tese poderia não ter relação de consumo, mas existe cidadania. E foi uma determinação do prefeito Paulo Sérgio. Acolha, faça, alguém precisa fazer alguma coisa. É verdade. Né? A partir daí, então, a gente percebe em que momento nós estamos. As últimas notícias, o STF, então, assume essa responsabilidade, chama para um grande acordo e o acordo é celebrado. Eu ainda não estou confortável e vou dizer por quê. Vai se devolver para aqueles em que as associações não deram respostas. Ok? Então, a grande maioria não respondeu, vai se devolver. Mas algumas associações responderam. E quem vai apurar essa resposta? Ou seja, eu tenho um idoso falando, olha, eu não contratei, e tem uma associação que vai juntar ali uma foto, falando que ele contratou, olha a foto aqui. Quem vai apurar isso é quem consentiu, o próprio INSS. Não faz sentido, não tem lógica, não existe independência nisso. Então nós vamos acompanhar muito perto essa questão, porque acreditamos nós que ainda vamos ter muito problema. E mais, o STF, ele acaba protegendo um pouco o Estado, na medida em que ele manda devolver o dinheiro e sequer manda devolver em dobro, que é o que a lei determina. Né? E que para que aqueles que entraram com a ação, se quiserem receber, tem que desistir da ação. Ou seja, desista do seu direito de receber em dobro, que eu vou devolver o dinheiro para você. Mais rápido, como rápido se fosse um favor. É isso. Então, mais uma vez, o resultado final dessa história é um desrespeito ao idoso, um desrespeito a todas as pessoas que trabalharam nesse país e que agora vão receber o seu dinheiro sem a devida indenização, né? Porque na maneira de proteger o próprio Estado, nesse caso o INSS, que foi conivente, não tem outra palavra, em permitir que as associações entrassem e fizessem o que fez. Sequer fiscalizaram, no mínimo foram omissos, e isso é imperdoável. Doutor, hoje nós temos um público que sempre acompanha aqui o Política Cruzada nesse domingo. Se alguém que está assistindo aqui agora a nossa conversa tem uma situação, tem dúvida, será que eu tive isso? Pode procurar o PROCON? O PROCON está lá à disposição, nós colocamos um setor só para isso. Todo idoso chega lá, ele nem passa pela fila, ele vai ser atendido ali, nós estamos lá para poder verificar e ajudá-lo a fazer a reclamação. Ele não pode ficar com esse prejuízo e o PROCON vai continuar, enquanto necessário for, atendendo essas pessoas e ajudando. Doutora Guimar, quando o senhor chegou na superintendência do PROCON, ainda na gestão do prefeito Adelmo, eu comecei a observar que houve um ritmo maior de fiscalizações, de operações, vou usar esse termo. Isso é uma constante que o senhor quer colocar no PROCON e vai continuar fazendo essas operações segmentadas? Quando nós chegamos no PROCON, é importante ressaltar o seguinte, só para lembrar historicamente, o PROCON ele saiu de uma sede que era uma sede acanhada, que não tinha estrutura. É lá na João Pinheiro. Era na João Pinheiro. Eu assumi logo depois que a sede nova foi inaugurada, então, com o então superintendente Abatênio, e que sequer deu tempo a ele também de implementar, porque quando você está com a sede nova, com a estrutura nova, tudo é possível. Né? E aí nós começamos um novo ritmo. O pedido do prefeito, à época do prefeito Adelmo, era que se colocasse o PROCON no patamar que ele merecia estar. Né? Nós saímos de um fiscal para 6 fiscais ali na gestão. E lógico que isso trouxe uma repercussão. Nós tomamos uma decisão naquele momento de fazer atuações em questões macros. E isso deu uma repercussão muito forte. Era necessário isso. Uberlândia precisava disso. Nós retomamos o protagonismo no cenário nacional.
Hoje, o PROCON de Uberlândia, acho que todo cidadão pode se orgulhar disso. Ele está entre os melhores do Brasil. Nós fomos fazer algumas viagens, fomos fazer o benchmarking, né? Só traduzindo para quem não sabe o que é o benchmarking, nós vamos buscar exemplos fora para trazer para nós. E nós não encontramos. Olha só. Né? Assim, os dados, por exemplo, que nós temos em proporcionalidade são idênticos aos dados do PROCON São Paulo, que é a grande referência do Brasil. Sim. Então, ou seja, nós estamos hoje num nível muito bom. Agora, o que nos dá isso? Primeiro, uma fiscalização constante, ostensiva. E agora eu vou trazer uma novidade de primeira mão. A fiscalização, ela é macro, ela continua sendo macro, ou seja, nas grandes operações, mas ela tem um ponto importante agora. Nós estamos muito preocupados com as denúncias do cidadão individual também. Ou seja, eu não tinha condições de atender o cidadão individual porque muitas denúncias chegavam, eu não tinha braço para isso. Nós estamos estabelecendo mecanismos, Danilo, em que nós não queremos que nenhuma denúncia passe de 48 horas, salvo aquelas que dependem de estratégia. Eu estou no supermercado, tem uma denúncia, é para atender no mesmo dia ou no máximo 48 horas. Nós queremos dar essa dinâmica em Uberlândia. Né? Mas como é que você vai fazer chegar? Eu não preciso mais sair com o fiscal para fazer uma fiscalização. Hoje eu já estou instrumentalizado para poder fazer fiscalizações, seja por telefone, seja por notificações, mas ter a resposta imediata. E a resolução, porque o que interessa para o PROCON não é atuar, é o cidadão ser atendido. Isso. Ele tem que se sentir respeitado. Essa é a nossa máxima. Isso. Então, nós vamos continuar. É um pedido, inclusive, do prefeito de que a gente evolua com relação a isso. E o grande exemplo é o aplicativo, que aí não vou falar sobre ele, ele vai crescer muito agora. Quero saber sobre ele. Eu acho que tem um ano, né? Um ano que ele tá? Fez um ano em março. Ele fez um ano? Muitas Mas tá pessoas sendo ainda não usado? sabem. Então, Danilo, nós começamos dia 12 de março. E fizemos por uma questão estratégica, porque aplicativo, sistema, para todo mundo possa entender, ele precisa ser testado, ele precisa ser maturado. Sim. E aí nós deixamos ele no mercado. Hoje ele já representa 30% das nossas reclamações. Olha. Ou seja, o que aporta no PROCON, 30% já entra pelo aplicativo. Isso foi um crescimento orgânico. Qual é o próximo passo? Agora sim é intensificar. Ele já foi testado, já foi alterado, já está robusto, experimentado, para que a gente possa, em massa, chegar a 70%, que é nosso ideal com relação ao aplicativo. Então, é um aplicativo que é o Fale PROCON Uberlândia. Pode baixar ele, seja para iPhone, seja para Android, baixa o aplicativo e ali você faz todas as suas reclamações e a sua denúncia. Você está no supermercado, viu que tem muito produto vencido ou que tem muito produto sem preço, entra aí no aplicativo, denúncia, olha, o supermercado tal está com muito produto vencido, ou está sem preço, ou atendeu mal, ou tem propaganda enganosa. Na mesma hora vai cair para nós e nós vamos tomar providência no mais rápido possível. Nosso objetivo é não deixar passar 48 horas. Pode fazer uma prova ali, por exemplo, tira tirar uma foto. A reclamação, existe uma diferença entre reclamação e denúncia. Tá. A denúncia, você só denuncia, você não vai querer, ou você quer saber o que aconteceu, mas você não quer um retorno, você quer contar um caso. A reclamação, você tem um problema de relacionamento e quer que seja resolvido. Resolver o seu problema. Então, as denúncias é que vão ser tratadas nesse período. Ali você tira a foto, você anexa a foto, você anexa os seus documentos, ou seja, a mesma coisa que se faz no PROCON presencial, você faz pelo aplicativo. Nenhuma diferença. Quando o senhor fala que 30% da porta de entrada já vem pelo aplicativo, o senhor está dizendo que os outros 70% ainda são presenciais? Nós temos presencial, telefone, né? E temos portal? por telefone também. Tá. Mas 30% é o que a gente tem hoje em aplicativo. Em aplicativo. A tendência... Nossa, mas é um número muito expressivo para um ano só de operação, né? E para um crescimento orgânico. Né? Nós nunca viemos aqui poder fazer... verdade. Não fizemos isso. Não, tem que fazer uma campanha, porque isso é um serviço importante para o cidadão. Mas se eu faço essa campanha antes, Danilo, eu colocar teoria em risco, fazer com que o sistema dá uma operação, dá um curto-circuito ali. Então nós queremos testar e crescer ele organicamente para que também nós estivéssemos preparados para isso. E vocês também têm que ter um back ali de atendimento para dar essa resposta. Para dar essa resposta imediata. Né? Então esse é um sistema que em Minas Gerais, só aqui em uma outra cidade no sul de Minas tem. Né? Na robustez, só Uberlândia a nível de Brasil. Estamos com esse sistema e ele vai evoluir mais ainda porque é um pedido do atual governo, do prefeito, que a gente implemente IA no nosso sistema. Isso vai acontecer rapidamente, a gente quer ser muito rápido com relação a isso. A gente acredita que uma das principais formas de combater a desigualdade nas relações de consumo é agilidade.
é velocidade, é dar resposta imediata, é punir imediatamente. E aí hoje nós não podemos abrir mão da inteligência artificial que vai chegar no sistema muito rápido. Só para eu entender, doutor Egmar, eu baixei o aplicativo, aí eu fiz uma reclamação, quero falar da reclamação. Sim. Uma reclamação sobre um problema que eu estou passando. Isso chega lá no PROCON, aí vocês dão uma tratativa e me respondem no próprio aplicativo. Essa é a grande novidade, a grande sacada, vamos dizer assim, né? Porque você pode acompanhar a sua reclamação no aplicativo. Ah, você a vê o cada andamento movimentação dela. você vê. Isso é transparência total. É respeito com aquele que confiou na gente. Né? Isso nos força a sermos mais rápidos. Só para você ter uma noção, nós temos hoje uma média de tratativa de reclamação individual de aproximadamente 45, 50 dias. Com positivo ou negativo. Nesta média, nós vamos responder. Hoje, a reclamação mais antiga no PROCON, à exceção de duas que estão com problemas pontuais, é de 90 dias. Olha Né? só. Isso era uma meta estabelecida pelo nosso time e nós chegamos. E processo administrativo, Danilo, que nós pegamos com 6.000, que hoje são 1.500, a nossa meta para muito próximo é, em 180 dias, ter todos os processos administrativos sancionatórios. O que isso quer dizer para o cidadão entender? Quando vira processo administrativo, eu estou partindo para aplicar a multa no fornecedor. E nós queremos que esse processo se encerre em, no máximo, 180 dias. Parece que é muito tempo. Não é. Não né? é, porque em você médias, tem todo o procedimento. Médias por aí, 4, 5 anos ou mais. Você tem todo um procedimento a ser seguido, né? Eu tenho que garantir a defesa, a ampla defesa e o contraditório. do fornecedor, eu tenho que fazer audiências, ou seja, mas nós somos muito empenhados nisso, nós temos um time fantástico hoje, fantástico. Né? E que vale a pena conhecer. Quem quiser conhecer também, o PROCON está aberto para poder conhecer como funciona. Eu quero ir lá te visitar qualquer dia. Você vai se surpreender. Eu tenho certeza disso. Ó, meu tempo está acabando, doutor Egmar, mas um minutinho só para o senhor me responder sobre a questão das compras online, que é uma dúvida que eu tenho. A gente está cada vez mais conectado e cada vez comprando mais pela internet. Isso tem sido muita causa de reclamação chegando no PROCON de Uberlândia. Vocês trabalham também, atuam nisso? Nós temos criado um núcleo de fiscalização do comércio eletrônico. Estamos monitorando isso, estamos adquirindo um sistema próprio para poder fazer as autuações, porque essa autuação eu não posso lavar o auto de fração só com a foto. Eu preciso ter um sistema que me valida, que autentica que aquilo era aquilo. Né? Entendi. Exatamente isso. Tem que falar que aquele site realmente tinha aquela propaganda naquele momento. Mas nós já estamos evoluindo nisso, nós já fizemos notificações e já tiramos do ar, inclusive, propagandas falsas. Então, nós estamos trabalhando nisso. É o futuro, o presente que já está aí. Tem e jeito. que, com certeza, vou dizer para você que daqui 3 ou 4 anos, esse vai ser a grande tônica e a grande massa de reclamação dentro do PROCON. E a fiscalização tem que atuar na mesma velocidade. E olha como que isso muda, né? Eu tiro o fiscal da rua para frente de um computador. E é isso que vai estar acontecendo e é isso que nós vamos estar fazendo. Este é Egmar Ferraz, o superintendente do PROCON de Uberlândia, falando aqui conosco. Doutor Egmar, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos combinar de o senhor voltar aqui outras vezes para a gente falar mais dos direitos do consumidor, que é muito relevante para a gente, viu? O prazer é nosso e parabenizar a cidade de Uberlândia, que tem hoje um dos melhores PROCONs do Brasil. Isso nós merecemos e podem confiar e nos procurem que nós vamos continuar atendendo. Eu vou lá ainda tomar um café. Te espero lá, vou cobrar. Obrigado, doutor.